Bem, pessoal, conforme é combinado, eu gravaria aqui e mandaria a aula para as unidades de Garanhuns, São Bento do Una e Custódia. Então essa aula que nós vamos fazer agora é referente a Garanhuns, São Bento do Una e a Custódia. Um tema bastante importante é os remédios constitucionais, que a gente vem vendo o crescimento deles em todos os concursos e eles vindo de forma mais lapidada, para que a gente esteja atento para apenas não decorar o que é um remédio constitucional. A gente tem que ter em mente como fazer a sua aplicabilidade e a forma que as principais bancas, como por exemplo o CESP, cobra essas questões. Então eu estou enviando para vocês aí o material com 10 questões e vamos resolver juntos aqui. Apesar, isso está aí da plataforma, né, no app, como dizem os modernos. Devemos saber que os aplicativos têm uma função apenas, apoio. Nada substitui a aula presencial. Esse período é um período de férias, todos os anos. Tanto que eu estou viajando, porém não estou só apenas de férias. Estou viajando de férias e buscando novas tecnologias para o cursinho, fechando novas parcerias. Enfim, a primeira questão aí do nosso material é no tocante ao um remédio constitucional, que é o mandado de segurança. E ele diz o seguinte: o mandado de segurança é uma ação constitucional. O que isso quer dizer? O mandado de segurança é um instrumento que está inscrito na Constituição Federal. Não é isso? Sem dúvida nenhuma. O mandado de segurança está inscrito na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 69º. E a questão diz o seguinte: o mandado de segurança é uma ação constitucional prevista no artigo 5º, inciso 69º da Constituição Federal. Evidentemente essa questão é verdadeira, mas a simploriedade dessa questão é que traz uma grande discussão, porque por trás dela nós vamos entender a previsão, aonde está esculturado no artigo 5º da Constituição Federal, mas existe uma lei especial que regula o mandado de segurança, que é a Lei 12.016 de 2009. E traz como definição o mandado de segurança como uma medida que tem como objetivo de direito líquido e certo, já exposto lá no quadro, quando eu fazia com vocês. O que isso quer dizer? Direito líquido e certo quer dizer que são direitos evidentemente existentes e que existe um amparo legal, certo? Agora, eu tenho que lembrar também que existe aí uma exceção. O mandado de segurança ampara direito líquido e certo, exceto, olha só, eu coloquei uma condição, disse, exceto aqueles à liberdade de locomoção ou acesso à informação, já definido anteriormente, certo? No momento em que a gente tratava de habeas corpus e habeas data, ou seja, o mandado de segurança caberá quando o direito líquido e o direito certo não for amparado por habeas corpus ou habeas data. Questão verdadeira que essa questão traz, que está inscrito na Constituição Federal, porém que existe uma lei especial que regula o seu cabimento. Nessa segunda questão, ele traz uma questão que trata do prazo decadencial, certo? Até quando eu posso impetrar
o habeas corpus, certo? A partir do momento que eu tiver ciência do ato impugnado. Ou seja, a partir do momento que eu tiver ciência do dano líquido e certo que me foi causado. Isso é o artigo 23 da Lei 12.016 de 2009. Então a segunda questão diz o seguinte, o prazo decadencial, cuidado para não confundir decadência e prescrição, a perda lá da pretensão punitiva do Estado. Aqui quando a gente trata de remédios, a gente trata de decadência, porque quem perde o prazo não é o Estado, é o interessado. Então, quando é o interessado que perde o prazo, a gente não chama de prescrição, porque a prescrição é a perda da pretensão punitiva por parte do Estado. A decadência é a perda do direito de arguição por parte do interessado. Então, ele diz o seguinte: o prazo decadencial para impetrar o mandato de segurança é de 90 dias. Como eu falei a vocês, lá no artigo 23 da referida lei, ele diz o seguinte, que são 120 dias. E esse prazo começa a fluir quando ocorre ciência pelo interessado do ato impugnado, artigo 23. Ou seja, questão falsa. A decadência não se dá em 90 dias, e sim em 120 dias. Ok? Então a gente trouxe aí duas informações importantíssimas em relação ao mandado de segurança. Por que eu estou tratando novamente do mandado de segurança? Porque são situações que a gente não conseguiu ver em sala, pela sua extensibilidade, que é muito grande. Então aqui a gente vai tentar ampliar ao máximo e fazer aqueles detalhes que não deu tempo em sala. Então vamos tratar desses remédios hoje. Vocês vão perceber que virão diversas informações, inclusive percebam que surgiu uma lei especial agora, a 12.016 de 2009, que será utilizada na maioria dos concursos. Bem, então vamos lá à nossa terceira questão. A terceira questão, ela diz o seguinte: para que o mandato de segurança seja impetrado, é necessário também que a violação ou ameaça a direito decorra exclusivamente. A gente tem que ter cuidado, porque nem sempre essa palavra exclusivamente implica e significa dizer que a questão está errada. A gente já tinha discutido isso anteriormente. A CESP tem usado muito desse artifício, utilizado absolutamente, exclusivamente, objetivamente e obrigatoriamente, em questões verdadeiras. Então a gente não pode não ouvir o nome exclusivamente, eu vou dizer que é falso. Não é correto se fazer isso. Ora, quando ele diz lá, exclusivamente de ilegalidade ou abuso de poder de autoridade, o que quer dizer abuso de poder? Isso nos remete à hipótese em que o enunciado busca agentes estatais ou pessoas jurídicas no exercício de atribuições de poder público. Ou seja, a conduta lasciva tem que ser por parte do Estado. Por quê? Porque o interessado, lá quando a gente discutiu a questão dos 120 dias, o interessado é quem pode sofrer a pena de decadência e não de prescrição. Prescrição é o contrário, quando o Estado perde a pretensão punitiva. Então aqui quem me parece que é um cuidado que eu posso dizer grosseiramente que seria a pretensão decadencial por parte do interessado. E devemos lembrar que o abuso é por parte do poder estatal, certo? Assim, excesso, desvio de poder, ou ainda comportamentos omissivos, certo? Causadores de lesão, ameaça a direito líquido e certo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que condutas omissivas, causadoras de lesão ou ameaça ao direito líquido e certo, olha só. Isso mais uma vez nos traz aquela ideia de que os crimes não são apenas comissivos, são também
omissivos. O agente público ele não responde só pela ação, ele responde também pela omissão. Então, os crimes previstos na lei, inclusive lá na lei que rege os funcionários civis da União, ela trata de crimes também comissivos e omissivos. Evidentemente, essa questão de número 3, ela é verdadeira apesar de existir o nome exclusivamente. Mas aí existe a possibilidade de exclusividade sim, porque o abuso tem que ser por parte do poder estatal e não por parte de agente civil. Para isso teríamos aqui o quê? O direito civil, para proteger um civil de outro civil. E se fosse um crime militar, teríamos uma discussão, certo? Teríamos uma discussão lá na Justiça Especial. Todo aquele rol de ouvidorias, corregedorias, mas não. Aqui ele diz, ele traz um enunciado bem claro que diz: para que o mandado de segurança seja impetrado é necessário. Então é muito clara a questão. Terceira questão é verdadeira, certo? Lembrando que essa hipótese nos remete a uma lesão causada por um agente do poder estatal. Ok? Terceira questão verdadeira. Na quarta questão, diz o seguinte, ainda tratando de mandado de segurança. E diz o seguinte: quanto ao dano ao direito líquido e certo, o mandado de segurança será apenas repressivo. Olha, nós temos remédios preventivos e curativos. Quando eu falo do repressivo, eu estou falando do curativo, certo? Ora, se eu tenho a situação repressiva, evidentemente existirá a possibilidade também, quando a gente discutiu lá no habeas corpus, lembra? O habeas corpus preventivo, certo? E o repressivo, isso foi discutido lá. Que eu chamei lá de liberatório, remédio liberatório. No caso do direito líquido e certo, mandado de segurança que a gente discute aqui, lembrando, mandado com D, porque senão passa a ser eletivo com T, a gente vai ter uma possibilidade do mandado de segurança preventivo. Quando é que ele é preventivo? Quando o dano ao direito ainda não ocorreu, porém está ameaçado. Ele ainda não ocorreu, mas está ameaçado de dano por autoridade pública. Veja, mais uma vez, autoridade pública, mais uma vez nos remete a quê? Ao poder estatal. Não é assim? De um ato futuro, com efeitos concretos, potencialmente lesivos. Ora, se eu tenho uma indicação de ato futuro com efeito concreto, potencialmente lesivo, eu tenho que a possibilidade jurídica do pedido de impetrar um mandado de segurança preventivo para prevenir que não aconteça um futuro ato lesivo, potencialmente concreto. Tá certo? Então, não temos apenas o mandado de segurança repressivo. Temos o repressivo e o preventivo. Tá ok, pessoal? Olha, você veja que é uma questão muito simples. É só a gente conseguir fazer um liame entre aquilo que está acontecendo e aquilo que está para acontecer quando a ameaça for concreta. Ela não pode ser subjetiva. Tá ok, pessoal? Então eu percebo que na primeira, segunda, terceira e quarta questões vieram situações onde não foi possível se tratar em sala de aula devido ao tempo. Porém, agora aqui a gente vai aproveitando
esse momento em que já tinha dito a vocês que não estou apenas de férias, estou de férias e buscando novas tecnologias para vocês, unir as duas situações, sempre estou alinhado ao cursinho, tanto que estou aqui fazendo a transmissão para vocês. E vamos continuar ainda nos remédios constitucionais. Vamos partir para a nossa quinta questão. Veja só, nessa quinta questão é comum você fazer isso. Ela basicamente reestrutura a questão e faz a mesma pergunta de uma forma diferente. Porque se você tiver acertado por coincidência, em cima e embaixo ela tira. Então ela sempre busca a certeza de que o candidato ele tem pleno conhecimento do assunto que a banca trata. E mandado de segurança vai repercutir muito nesses próximos concursos. Se vocês observem que em Santa Cruz do Capibaribe, o último concurso que teve, disseram, porque não tem direito. 20 questões. 20 questões bem elaboradas, né? Fora LDB. Me disseram também que direito só pode cair dentro da própria disciplina de direito. No concurso Polícia Militar de Sergipe, tinham 2 questões de direito dentro do conteúdo de atualidades. Uma delas perguntava um ano da reforma constitucional, que era 1988. Então o direito é muito vasto. É muito vasto e está se ampliando a cada dia mais. E é conteúdo específico desses concursos. Quem fizer uma boa prova de direito tem uma grande oportunidade de lograr sucesso. Mas enfim, quinta questão. Na quinta questão ele diz o seguinte. Além do que foi tratado, além disso, olha só, então ele diz, além disso, quanto ao interesse tutelado, quanto ao interesse protegido. Lembra quando a gente discutiu que nós temos 2 direitos tutelados e protegidos pelo Estado? O patrimônio e a vida. Então ele está dizendo aqui que além disso, quanto ao interesse tutelado, quanto ao direito protegido pelo Estado, né? Esta ação constitucional, que é o mandado de segurança, deve ser individual. E ele vai lá e define. Em busca da proteção do direito líquido e certo de uma determinada pessoa, física, jurídica ou moral. Sem dúvida nenhuma. Desde que a lesão tenha sido causada por quem? Pelo poder estatal, já discutido anteriormente. Ou coletivo. Tendo em vista a proteção de grupos. E, gente, olha, é uma questão bem elaborada, mas simples de a gente raciocinar. Ele está dizendo o seguinte, que o mandado de segurança pode ser individual ou pode ser coletivo. Ora, lembra quando eu fiz a questão, fiz uma questão para vocês que tratava dos partidos políticos, onde eu dizia que os partidos políticos poderão impetrar mandado de segurança, certo? Poderão impetrar mandado de segurança, desde que tenha representação no Congresso Nacional. Ou seja, desde que tenha representação nas 2 casas, que a Câmara dos Deputados mais o Senado Federal gera o Congresso Nacional. Então vocês vejam que são todas questões que a gente já discutiu anteriormente, fazendo agora de forma ampliada. Chega o momento onde nós temos que crescer dentro do nosso conhecimento jurídico. A gente não pode estacionar e achar que aquele pouco que a gente aprendeu é o suficiente para se fazer questões, já que a modernização dos certames são constantes. Então, a quinta questão verdadeira, pacificada, resolvida com muita tranquilidade. E questão certa dos próximos certames, tá certo, pessoal? Agora vamos caminhando aí para a nossa 6ª questão. Bem, pessoal, essa é a nossa 6ª questão. Agora a gente trata do mandado de injunção e sua aplicabilidade em caso concreto. E a gente a primeira coisa é relembrar o que já foi discutido.
Em sala a gente tinha desenhado lá direitinho HC, HD, MS, MI e APC. Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e ação popular civil. Hoje nós estamos tratando de mandado de segurança e entrando agora no mandado de injunção. O que é que a gente tinha com base do mandado de injunção? A ausência de norma regulamentadora. A ausência de norma regulamentadora era o ponto de partida. Mas até então a gente ainda não tinha discutido maiores formalidades da Lei 13.300, que regula o mandado de injunção. E nessa sexta questão, ele diz o seguinte, a banca diz o seguinte, essa questão é do concurso da Polícia Militar do Distrito Federal, normalmente usado em concursos de TJ e com certeza na PRF e nesses concursos de PM que estão caindo está vindo com um peso muito grande. Quem fez o último concurso em Sergipe percebeu que não foi simples como se esperava. E ele diz o seguinte nessa questão. O mandato de injunção é previsto no artigo 5º, inciso 71º da Constituição do Brasil. Tanto faz ser na Constituição do Brasil, na Constituição da República Federativa do Brasil, na CF 88, são definições dadas à Constituição Federal, sem problema nenhum. Ele diz em seguida, é um dos remédios, por quê? Porque eu já mostrei a vocês 5 remédios. Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e ação popular civil. Então ele diz, é um dos remédios dentre os demais. Já discutido de forma mais superficial, que agora a gente aprofunda um pouco mais, em sala de aula. Então ele diz, o mandato de injunção previsto no artigo 5º, mandato de injunção previsto no artigo 5º da Constituição do Brasil, é um dos remédios constitucionais, sendo segundo o Supremo Tribunal Federal, o STF, que é a maior corte do Brasil, normalmente tentam indicar em remédios STF e STJ, sempre que a indicação vier STJ está errado, porque os remédios constitucionais têm que passar pelo STF. Certo? Então ele diz, trata de uma ação constitucional usada em caso concreto. Ora, STF, é uma ação constitucional usada em caso concreto, mas me parece que esse enunciado aí traz uma distorção. Olha o que é que ele diz. O mandado de injunção previsto no artigo 5º, inciso 71º da Constituição do Brasil de 1988, é um dos remédios garantias. Por quê? Remédios garantias constitucionais, porque são remédios contra o poder estatal, quando há o abuso. Certo? São remédios garantias constitucionais, certo? Tudo tranquilo até aí, sendo assegurado o Supremo Tribunal Federal uma ação constitucional usada em um caso subjetivo. O STF, ele só se utilizará do mandato de injunção em face de uma ação se for, no caso, vocês percebam que dentro da leitura de vocês eu sempre vou tratando do caso concreto. Agora, parem um pouco de prestar atenção no que eu digo e olhem o que tem no papel. Subjetivo. Foi o que aconteceu com o pessoal lá. Eles se distraíram porque tinham uma redação em mente e normalmente é substituído esse termo concreto por subjetivo, assim aconteceu lá no Distrito Federal. Então não é no caso subjetivo. O mandato de injunção pode ser individual ou coletivo, isso eu não tenho dúvida. Ele tanto, coloquem aí pessoal, o mandado de injunção pode ser individual ou coletivo, com a finalidade
de o Poder Judiciário, com a finalidade de o Poder Judiciário dar ciência ao Poder Legislativo, dar ciência ao Poder Legislativo sobre a ausência de norma regulamentadora, ou seja, o Poder Judiciário e o STF informando ao Legislativo, que é o editor da lei, que ali existe uma vacatio legis. Então isso é o caso concreto, isso não é o caso subjetivo. É a ausência de norma regulamentadora sendo informada pelo STF a quem? Ao Poder Judiciário informando ao Legislativo. Tudo certinho nessa questão. A gente tem que saber que o mandato de injunção trata das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Coloque aí, o mandato de injunção protege prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Tranquilo. Essa questão é falsa por um motivo apenas, que lá no finalzinho dela diz assim, usada em um caso subjetivo, e o caso é concreto. Questão falsa. Essa questão é uma questão da CESP, o UNB, tem vindo em diversos concursos. Tenho encontrado com essa questão em diversos certames, e é bom a gente ter muito cuidado, porque essas questões de remédios constitucionais são questões que têm tido um grande peso na definição dos concursos, porque o pessoal tem pensado apenas em decorar a regrinha. Você tem que saber a regrinha, mas tem que saber uma aplicabilidade mais profunda, porque concursos como PRF, PF, exige doutrina, exige jurisprudência, e a gente tem que estar atento. Sexta questão, acredito eu, pacificada, detalhada e conversada, podemos seguir tranquilamente para a nossa sétima questão. Ok, nessa sétima questão, veja só, é tratado o mandato de injunção com um detalhamento maior. O que é que ele diz aí? O mandato de injunção é uma ação constitucional, evidentemente, que tem que estar onde? Esculturado, escrito na Constituição Federal. A gente já viu, inclusive, que é no artigo 5º, apesar de existir a lei que regulamenta, que é 13.300, ele está inscrito no artigo 5º, 71º. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Mas ele diz o seguinte, o mandato de injunção é uma ação constitucional que autoriza o juiz. Quando ele diz autoriza o juiz, a gente tem que entender que o juiz não é dono da lei. O juiz apenas faz aquilo que a lei determina e não aquilo que ele quer. Certo? Como, por exemplo, houveram algumas modificações que me trouxe espanto, como condenação em segundo grau de jurisdição, que eu não concordo, porque o juiz não pode fazer o que quer. Ele não pode manter uma pessoa inocente presa porque ele acha que pode fazer, e nem pode o STF se reunir para impedir a liberdade de locomoção de alguém porque ele não gosta dele. Então isso é a lei, a regra. E quando ele diz aqui o mandato de injunção é uma ação constitucional, fica demonstrado que todo dispositivo jurídico depende de autorização, afirmação constitucional. Não é isso? Então ele diz o seguinte, autoriza o juiz a comatar. O que isso quer dizer? Quando a gente usa esse verbo transitivo direto, comatar, a gente está dizendo que cabe ao juiz, que a definição no léxico é tapar fendas, fechar brechas. Por que que vai fechar brechas? Porque existe uma vacatio legis, existe uma vaga na lei, existe uma brecha, o que chamam as brechas da lei. E nessas brechas da lei é onde cabe o mandato de injunção, para que elas sejam fechadas. Na ausência da norma regulamentadora, utiliza-se de um dispositivo constitucional, certo? Para que possa comatar a necessidade jurídica.
ou seja, para que possa fechar a brecha deixada pela vacatio legis. Isso eu não tenho a menor dúvida. Em seguida ele diz, num caso concreto, uma omissão no sistema normativo. Lembre que eu disse que os crimes não são só comissivos. O agente responde pela ação, que é a comissão, ou pela omissão, deixar de fazer aquilo que lhe era obrigado. Lá a gente discutiu a omissão própria e imprópria, anteriormente discutida, que a gente depois vai aprofundar um pouco. Não é isso? No sistema normativo. E que torna inviável o exercício dos direitos e das garantias constitucionais. Torna-se inviável por quê? Porque não existe a norma que regulamente. Então, existe ali uma brecha que a gente chama de vacatio legis, que tem que ser comaltada para que a gente feche essa fenda através de quê? De um instrumento constitucional previsto no artigo 5º, inciso 71º, ou na lei 13.300, que é o mandado de injunção. Certo? E ele diz aqui o seguinte, que torna inviável o exercício dos direitos e garantias constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Lá no artigo 1º da Constituição Federal, a gente já via quais eram os princípios constitucionais: cidadania, soberania, dignidade da pessoa humana, questão verdadeira, pacificada, sem grandes problemas, uma questão muito tranquila, que se a gente prestar atenção ao enunciado, a gente vai perceber que com aquela informação simples, a gente consegue construir uma linha de raciocínio e fazer a questão. Então essas questões são certas no concurso de PRF. Ok? Sétima questão, feita com toda tranquilidade, e vamos seguir a nossa oitava questão. Bem, nessa oitava questão também não tem grandes segredos, não é isso? Ele diz o seguinte aí: o mandato de injunção é fundamentado no artigo 5º, 71º, isso eu já tinha discutido antes com vocês, tá certo? Disse inclusive que existia uma lei, que regula o mandato de injunção, que é a lei 13.300, agora ela é recente, ela é de 2016. É uma lei recente que conceitua-se por ser um remédio constitucional à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica. Então, qual é a finalidade? Princípio da finalidade, um princípio implícito já discutido em sala de aula na Constituição Federal. Quando ele diz finalidade, ele está dizendo somente sim, porque é um princípio. A principologia jurídica traz uma determinação. Então, o enunciado dessa questão diz o seguinte: o mandado de injunção é fundamentado no artigo 5º, inciso 71º da Constituição Federal de 1988. E sua finalidade, tá dizendo, quando ele diz sua finalidade, ele está dizendo e serve apenas para isso. Tá certo? Porque é um princípio. É proteger pessoa física. Então não adianta a gente fazer, não, é pessoa física e também jurídica. Então também pode estar certo, não está certo, porque fica errado, porque ele traz o princípio da finalidade. Então ele diz, e tem por finalidade, então ele está dizendo, a sua aplicabilidade é somente aquela. Para a pessoa física não é. É para a pessoa, busca proteger pessoa física e pessoa jurídica. Minha gente, questão falsa. Tá certo? Porque não é, a sua finalidade não é proteger pessoa física, tem por finalidade qualquer pessoa física ou jurídica que se sinta prejudicada pela falta de norma regulamentadora, que se sinta prejudicada pela vacatio legis e que se utilize do emolumento do inciso 71º da Constituição Federal ou com vulcro na lei 13.300 de 2016. Questão muito simples, não vejo nenhum complicador aí, muito tranquila, questão pacificada. E vem na sequência a nona questão. Na nona questão ele diz o seguinte: o pressuposto para a ação, entre parênteses MI, ou seja, para a ação do mandato de injunção,
é não haver regulamentação sobre o direito constitucionalmente garantido, é não haver a norma regulamentadora. Ele está dizendo que o pressuposto é existir a vacatio legis, para que o juiz possa comaltar, já discutido anteriormente. E ele diz o seguinte ainda aí, garantido, cabe exclusivamente contra o poder público, ou seja, o poder estatal. Discutido lá no mandado de segurança. Evidentemente, quem foi lesado foi a pessoa física ou jurídica, mas sofreu a lesão por parte do poder estatal. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, que é o poder público. Pois tem que haver omissão deste em relação a legislar sobre esse direito. Tem que haver uma omissão do poder em deixar claro na lei como proceder diante da vacatio legis. Então, questão verdadeira, tranquila, muito bem escrita, porque a CESP não brinca com ninguém. Percebam que esses últimos concursos não têm brincado com as pessoas, com o candidato. As provas são difíceis e cabe a gente a dedicação. A dedicação, procurar fazer o trabalho, tá certo, pessoal? Vamos partir para a nossa 10ª questão. Bem, na 10ª questão ele diz o seguinte: não cabe mandato de injunção. Não cabe mandato de injunção quando o direito não for garantido pela Constituição. Não cabe remédio nenhum. Se não é garantido pela Constituição, não cabe remédio nenhum. Só caberá algum remédio, só caberá a algo constitucional se tiver a garantia esculturada na Constituição Federal. Isso é uma coisa, no mínimo, lógica. E em seguida ele diz: o direito não for garantido pela Constituição Federal contra leis infraconstitucionais quando a omissão for suprida por projeto de lei ainda não aprovado no Congresso, ou quando houver norma regulamentadora ainda que omissa. Olha só, pessoal, o que é que ele quer dizer aí? Que não há cabimento quando o direito for garantido na Constituição Federal. Não cabe, porque se está garantido na Constituição Federal, não há que se falar em vacatio legis. Em seguida ele diz o seguinte: contra a lei infraconstitucional é lei, não é ausência de lei. Aí existe a lei, então não há ausência da norma regulamentadora. Em seguida ele diz: quando a omissão for suprida por projeto de lei, se supriu a omissão pelo projeto de lei, não cabe mandato de injunção. Isso está muito tranquilo, muito fácil de entender. Só existe uma discordância de determinadas correntes. Existem algumas correntes que são contrárias quanto a esse último item aí, que ele diz o seguinte: olha só, quando for suprida por projeto de lei ainda não aprovado no Congresso, certo? Ou quando não houver norma regulamentadora ainda que omissa. Olha só. Ou quando houver norma regulamentadora ainda que omissa. Quer dizer, mesmo que haja uma norma regulamentadora omissa, não caberá o mandato de injunção. Porém, existem correntes que defendem o contrário. Mas como a gente trabalha com bancas mais lapidadas, a gente tem que seguir a corrente majoritária. Então a corrente majoritária diz: se existe a lei regulamentadora, embora que omissa, não cabe mandato de injunção. Cabe um outro remédio, mas não mandato de injunção. Então, questão verdadeira. Pessoal, veja só. Essa aula está sendo feita para as unidades de Garanhuns, São Bento do Una e Custódia, para as 3 unidades. Certo? Amanhã, dia 21, eu estou ainda em Curitiba, visito Beto Carreiro World. Porém, no sábado, dia 28, eu estou em São Bento do Una, aí aula presencial em São Bento do Una, e dia 29, aula presencial em Custódia, tá certo? Conto com vocês e vamos à luta. E Garanhuns, acredito que quarta ou quinta-feira da semana que vem as aulas já são comigo. Camila
já está organizando as aulas dela para as 3 unidades. Eu não sei se todas as aulas serão presenciais, mas o conteúdo será todo, tá certo? Quando ela fizer uma aula em Custódia, será transmitida para as outras 2 unidades. Quando ela fizer em São Bento, da mesma forma em Garanhuns, assim sucessivamente, tá certo? Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado pela atenção de vocês e vamos à luta.